você se sinta bem-vindo, viu, ô Mário? Adentrando os nossos lares, né, a família Natalícia de Jesus, os demais convidados que eu estou vendo aqui, que tem muitos companheiros de outras casas espíritas, de outros municípios. Então, é sempre importante nós nos mantermos assim unidos dentro desse ideal maior de amar e servir com Jesus. Ok? Então, nós queremos pedir para que a Esther faça para nós a prece de abertura, para que nós possamos dar prosseguimento. Alguém está postando aqui uma tela do celular, dá uma olhadinha aí, pessoal. Esther? Pois não, Luiz, pois não. Vamos então respirando profundamente, fechando um pouquinho nossos olhos, sentando-se confortavelmente, ver aí onde estiver com um pouco mais de tensão, dar uma relaxada aí nos ombros, né? Buscando uma harmonia física para podermos fazer essas conexões com a espiritualidade maior. E assim, Deus Pai de amor e bondade, que nesta noite possa enviar para nós Jesus e essa espiritualidade amiga, querida, que nos assessora, que nos ajuda a compreender os porquês da vida e a encontrar os melhores caminhos. Que nesta noite, Pai amoroso e bom, nós possamos ter essa inspiração e nós possamos saber escolher melhor os nossos caminhos rumo à eternidade. Que possamos, a cada dia, a cada momento, poder ter, como disse Jesus, olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que possamos trilhar a linha do Evangelho. Inspira, Pai amoroso e bom, o nosso querido companheiro da noite que fará o comentário, e que possamos, cada um de nós, ter muita atenção, ter muito carinho para todos aqueles que estão ao nosso redor, encarnados e desencarnados. E assim como o tema fala de afabilidade e doçura, nós vamos abrindo este nosso trabalho da noite com a prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus e graças a Jesus, damos por iniciado as nossas atividades da 41ª Semana Espírita de Guararema. Mário Mazei, amigo querido, seja muito bem-vindo e como dizemos sempre aos nossos queridos que nos visitam, a casa é sua. Boa noite, então, a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre.
Para nós é uma alegria, né, estarmos aqui reunidos em nome do Cristo, mesmo que de forma virtual. Já tivemos o prazer, né, e a alegria de estarmos presencialmente, aí, como o nosso irmão Luiz falou, uma casa tão significativa, né, tão completa, que traz tanto benefício a tantas pessoas. E acredito que o fruto do convite do nosso irmão seja acréscimo, né, de misericórdia divina, porque não nos sentimos competentes suficientes para estar aí brindando esse evento, com certeza, muito importante. Mas peço vênia aos nossos queridos irmãos, para, antes de adentrarmos efetivamente no assunto do que se trata à noite, né, tecermos alguns comentários, mesmo que breves, a respeito das bem-aventuranças, né, cujo capítulo 9 está inserido aí o tema da noite. Lembremos, né, que as bem-aventuranças, né, proferido pelo nosso Divino Mestre Jesus, foi naquele célebre monte, né, tendo por base o mar da Galileia, indo a caminho de Cafarnaum, onde ele, então, ali, sem nenhum recurso audiofônico, como hoje, por exemplo, nós temos, ele transmitia a sua voz vigorosa para 3.000, 4.000, 5.000 pessoas, como está aí nos evangelhos de Marcos, de Mateus, de Lucas, né? E a sua voz reverberava profundamente nos corações daqueles irmãos, trazendo, em especial, esse código maravilhoso, né? Que, ao meu modo de ver, e ao modo de ver de muitos irmãos, é o código da mais perfeita filosofia dada hoje na face da Terra, né? As chamadas bem-aventuranças. Se observarmos com mais profundidade, na verdade, Jesus ali nos propõe alguns paradoxos, né? Pois como ser misericordioso, ser venturoso, ser feliz em vista de todas as dificuldades do mundo para alçar o galardão da felicidade futura? Como o bem sofrer diante de tantas dificuldades para que num futuro que nós não conseguimos visualizar, sermos então agraciados pela felicidade das bem-aventuranças? Então, necessário se faz para que possamos compreender de alguma forma, esse lindo e maravilhoso discurso, é termos como base, como meta, o futuro. Acreditar a existência de uma vida futura. Em especial, nesse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando então Jesus nos fala, bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque estes herderão a terra. Mas de que terra é essa a qual Jesus se refere? Qual é a terra física que ele nos propõe, sendo que a terra a qual nós habitamos é repleto de tanta desgraça, de tanta mágoa, de tanto rancor, de tanto ódio? João, em seu célebre discurso, nos fala que ele via uma nova Jerusalém a descer dos céus, lá no Apocalipse, vestida de noiva, num esplendor de um futuro noivado. Será que então essa terra seria essa terra espiritual, a qual João nos fala no Apocalipse? Seria a terra da nova Canaã, ou então a nova Sião prometida por Moisés, onde jorra leite e mel, como ele há 40 anos sustentou? Podemos, então, observar que essa terra a qual Jesus nos promete, ela pode nos significar tanto o fato da matéria, como também o fato do espírito. Em relação à matéria, podemos pensar que estamos a vivenciar grandes modificações planetárias. Estamos entrando numa nova era, onde o mundo irá se regenerar e mais para frente tornar-se-á um mundo feliz. Então podemos classificar até a parte física, porque podemos herdar a permanência nesse orbe para que num futuro, num mundo regenerado,
ou no mundo feliz, aqui possamos habitar. Mas possamos também herdar as terras espirituais, como a Nova Jerusalém, a qual o apóstolo João nos fala que ele viu ela descendo dos céus, vestida de noiva no seu esplendor. Podemos sim, naqueles interstícios, onde aguardamos uma nova reencarnação, estarmos em locais virtuosos, elevados, santificados, colônias melhores, colônias onde já impera o amor, a virtude. Então, podemos classificar a herança dessa terra nesses dois aspectos. Em relação, então, ao tema propriamente dito, encontrando lá no capítulo 9, né? Mais especificamente nas instruções dos Espíritos, item 6, a palavra do nosso irmão Lázaro. Uma coisa interessante que nós podemos aqui elencar é que a Federação Espírita do Estado do Paraná, né, organizou um trabalho maravilhoso que tornou-se um opúsculo chamado Expoentes da Codificação Espírita. Um trabalho virtuoso de pesquisas, onde eles então conseguiram levantar a biografia de todos aqueles irmãos que auxiliaram, né, com o Espírito de Verdade, trazendo aí o chamado Consolador Prometido. E ali então está elencado todos esses espíritos, inclusive o nosso irmão Lázaro, cujo alguns espíritas ainda não acreditam que esse Lázaro é aquele mesmo, né? O irmão de Maria, de Marta, aquele mesmo que ressuscitara após 4 dias, aquele mesmo que em determinado momento já havia um estado avançado de putrefação de seu corpo, e que para o vulgo comum ocorrera um milagre. Jesus o trouxera do mundo dos mortos, o ressuscitou, mas que nós, espíritas, aqueles que de alguma forma se aprofundam dentro das leis eternas, sabemos que jamais Jesus derrogaria uma lei natural. Lázaro em si estava ali num estado de letargia, onde nós podemos nos aprofundar mais no capítulo de emancipação da alma, do Livro dos Espíritos, a qual nos fala da catalepsia e da letargia. E que, inclusive, já ocorreram em passagens antigas no Antigo Testamento. Tivemos lá Elias e tivemos também Eliseu ressuscitando 2 irmãos. E o próprio Jesus também ressuscita uma outra irmã nossa. Então, essa situação não foi uma situação anômala perto do conhecimento daquela época, com já esses precedentes. Então, Lázaro, trazido através dos liames que ainda não foram rompidos, retorna ao corpo material, através da força magnética desse nosso Divino Mestre Jesus. Mas Lázaro nos fala no início, né, que a benevolência ela é fruto do amor ao próximo e produz a afabilidade e a doçura. Então veja o que ele nos coloca. Ele coloca, num primeiro momento, que é necessário nós amarmos ao próximo, né? E nesse sentido, quando amamos ao próximo, criamos um mecanismo natural dentro de nós mesmos, cujo efeito vai nos tornando bons, vai nos trazendo a chamada benevolência. E tendo a benevolência como uma virtude, naturalmente surgirão outras, em especial a afabilidade e a doçura a qual nos trata, né, essa questão. Mas se entrarmos mais especificamente a respeito do assunto, o que é a afabilidade? A afabilidade, de alguma forma, é a possibilidade de nós sermos mais afáveis, mais corteses, mais agradáveis às pessoas que nos cercam.
quando eventualmente recebemos, por exemplo, uma visita em nossos lares, naturalmente nós nos esforçamos para sermos criaturas afáveis, gentis. Nós temos como um objetivo sermos pessoas mais corteses, quando então essas visitas nos chegam ao nosso lar. Mas será que essa é a única possibilidade de nós nos tornarmos afáveis? Será que esse é o único momento em que nós nos esforçamos para sermos criaturas afáveis? A vida nos cobra a todo momento situações em que nós nos propusemos a sermos melhores no sentido da afabilidade. No trato com os nossos irmãos na rua, no trato profissional e até mesmo nas nossas casas de orações, onde estamos convivendo socialmente, nos forçamos a ser criaturas afáveis, a termos como um princípio sermos agradáveis. Mas e em nosso lar? Como nós agimos? Como é o trato com aquelas pessoas que conosco convivem dioturnamente, diariamente? Existe da nossa parte essa afabilidade? Existe de nosso empenho a questão de sermos amáveis com as pessoas que conosco convivem? E realmente, então, nós começamos a refletir a respeito desse assunto, porque é no cadinho da família, é no nosso próprio lar, onde encontramos as maiores dificuldades para imperar a esta afabilidade. A convivência diária, né? Estarmos a todo momento ao redor com aquelas pessoas que nos conhecem profundamente, que sabem até onde vai os nossos limites, é justamente nesse sentido em que nós temos que nos esforçar para criar em nós mesmos essa virtude, esse sentimento, que decorre, como nós vimos a respeito do início com o nosso irmão Lázaro, do amor ao próximo. E a doçura é a mesma coisa. A doçura é a qualidade de quem é suave, de quem é meigo, de quem é brando, de quem sempre tem uma boa palavra a falar. É aquela pessoa que traz já aquele sentimento de tudo estar bem, de tudo estar tranquilo, de tudo ser fácil de ser aceito. Então vejam, são virtudes que não são conquistadas da noite para o dia. São virtudes fruto de um esforço, fruto da necessidade que todos nós temos que ter em nos tornarmos a ser. Para sermos afáveis e para sermos doces, é necessário uma vontade de nossa parte. É necessário de nossa parte um esforço, um querer. E daí lembramos daquela máxima do Cristo, né? Onde ele fala, bate na porta e ela vos abrirá. Pede e obtereis. Essas duas passagens nos remetem a um dinamismo, a um movimento, a uma intenção proposital, onde é necessário quebrar uma inércia, é necessário quebrar um vínculo de passividade para ter, então, um dinamismo em prol de um objetivo. Esse objetivo a qual nós estamos aqui a elencar é a afabilidade e a doçura. Muitas vezes, né, e na própria mensagem, né, da instrução de Lázaro, ele nos fala a respeito daquelas pessoas que têm isso como simulacro, né? Que elas têm essa polidez, mas como uma forma social, mas como algo de caracterização superficial, não como aquilo que está inerente dentro da pessoa, como uma conquista de uma virtude.
mas como uma polidez aparente, em que em determinado momento, em especial no trato com a família, aquilo então se desfaz. Como se fosse uma máscara, né? A qual ele chama máscara para o exterior. Então, nesse sentido, nós também carregamos conosco muitas máscaras. Somos ainda partidários da chamada aparência. Não conquistamos ainda dentro de nós a educação das virtudes a quais as bem-aventuranças nos propõem. E quando Jesus nos propõe essas bem-aventuranças, ele estava nos propondo no sentimento ad infinitum, ad eternum. O que significa isso? Num processo contínuo e constante, mas eterno, do aprender. Onde vamos, de alguma forma, ir quebrando as nossas máscaras interiores, as nossas querelas conosco mesmo. E nós precisamos, num primeiro momento, entender o porquê que nós, de alguma forma, somos assim. Porque temos pronto e rápido uma resposta desagradável. Observemos, por exemplo, no sinal de trânsito, né? Há uma pesquisa muito interessante que nos fala que o homem, né, ele consegue, no máximo, 5 segundos esperar antes de tocar na buzina, quando um farol abre, né, e tem alguém na sua frente, ele consegue apenas ficar 5 segundos antes dele buzinar e, às vezes, até dar um xingamento. Então, a nossa própria natureza, né, ela é ávida no sentido em exteriorizarmos as nossas fraquezas interiores. Né? E daí, então, o tremendo esforço que temos que lograr para modificar esse processo interno, essa dificuldade que temos em sermos pessoas mais gentis, mais afáveis, mais brandas, mais carinhosas. Vamos entender o porquê que isso acontece. Num primeiro momento, né, nós temos que observar que estamos ainda mais perto do primitivismo do que da angelitude. Se dividirmos desde o momento em que o homem apareceu na Terra em 10 partes, né, os primeiros hominídeos, né, o Australopithecus, até chegar ao homem de Cro-Magnon, e se dividirmos esses períodos em 10 partes, o homem inteligente, que é o Homo sapiens, ele surgiu na 1/10 parte. Então, observemos que nós, como criaturas evolutivas, ainda estamos muito mais próximos do chamado primitivismo do que da angelitude. E o que na prática, o que significa dizer? Significa dizer que em nosso ser, tanto material como espiritual, ainda impera o primitivismo fisiológico. Os nossos corpos físicos ainda decorrem de uma fisiologia muito apta às respostas imediatas. Por exemplo, quando estamos a atravessar um sinal, um farol, né, e não observamos direito, e vem um carro, e automaticamente eu percebo que esse carro está chegando, há uma injeção de adrenalina virtuosa em nossa corrente sanguínea, que faz com que, de pronto, os nossos músculos se retesem, causando um impulso dinâmico, fazendo com que, então, saltemos para trás no automatismo. Então, observem, toda a nossa fisiologia ainda, né, ainda impera essa atividade, vamos dizer assim, de pronta resposta. Em relação ao nosso perispírito, que é o corpo, como todos nós aqui espíritas sabemos, né, nosso corpo espiritual, ele ainda é revestido de matéria, obviamente matéria quintessenciada, como a doutrina nos explica,
mas é uma matéria ainda grossa, ainda densa, perto desses irmãos luminosos que volta e meia vêm à Terra para nos ensinar um caminho. E muitos deles só conseguem aqui chegar através de processos. Se nós lembramos, né, daquela obra Obreiros da Vida Eterna, aquele irmão Asclépios que desce dos páramos elevados e se manifesta numa máquina cristalina dentro de uma colônia, onde ali, né, foram colocados pensamentos, né, André Luiz e mais outros irmãos, com o seu processo mental, criam uma paisagem belíssima dentro daquele aparelho, e é justamente naquele aparelho a qual Asclépios se materializa. Então veja, gente, como esses irmãos já estão num outro patamar evolutivo. E o nosso perispírito ainda se encontra densificado dessa matéria ainda rudimentar para o plano espiritual. E por isso que, espiritualmente falando, estamos ainda mais conectados com os sentimentos de ordem inferior do que com os sentimentos de ordem superior. E daí o esforço que nós temos que ter para mudar esse processo. Emmanuel nos dá uma ajuda em relação a isso. Ele nos diz o seguinte, que no exercício da afabilidade e da doçura, atrairá em teu favor as correntes de simpatia. Compadece-te de todos e guarda acima de tudo a boa vontade e a sinceridade no coração. Então veja, queridos irmãos e irmãs, se Emmanuel nos fala que no exercício da afabilidade e da doçura atrairemos para nós as correntes de simpatia, o que em verdade são as correntes de simpatia? Nós podemos classificar de duas formas, né? Podemos classificar dos elementos fluídicos gerados pela gratidão, né? Pelas pessoas que estão no entorno de nós e que recebem de nossa parte esse sentimento de afabilidade e doçura, na contrapartida eles nos dão então o quê? A gratidão, que são sentimentos, né? E que formam correntes de simpatia. Mas também podemos classificar como o quê? A aproximação de espíritos luminosos que, mediante as nossas atitudes, os nossos propósitos e as nossas ações, veem em nós instrumentos de auxílio e passam a nos auxiliar nesse processo como instrumentos que nós nos tornamos. Então, tudo nós temos de bom quando exercitamos a afabilidade e a doçura. E nesse contexto, então, recebemos ajuda por parte da espiritualidade. E para que a espiritualidade, né, se sintonize conosco, se aproxime de nós, necessário de nossa parte o esforço contrário. Somos nós que temos que nos elevar até eles. Somos nós que temos que nos esforçar para melhorar as nossas vibrações, a nossa sintonia, de forma a nos aproximarmos mais desses irmãos. E não esperar ao contrário. E no Evangelho está muito claro isso. Quando se fala, ajuda-te, que o céu te ajudará. Essa passagem célebre, né? A gente não encontra ela textualmente no Evangelho. Ela está nas entrelinhas. Mas ela ficou tão famosa que fica caracterizado como se fosse ditado pelo nosso Divino Mestre Jesus. Quando se fala ajuda-te, né, que o céu te ajudará, o que seria o ajuda-te? O que é isso da nossa parte? É nós movimentarmos forças interiores, modificarmos os nossos quadros psíquicos, as nossas ações, principalmente em relação ao nosso pensar. Daqui a pouco falaremos um pouquinho a respeito do nosso pensamento.
mas agindo dessa forma, saindo de um contexto de marasmo, um contexto, vamos dizer assim, de atraso, para, então, modificando esse contexto, nós aumentamos os nossos potenciais vibratórios. Lembrando ainda, queridos irmãos e queridas irmãs, que a ciência cada vez mais está nos colocando dentro desse princípio a qual a nossa própria doutrina já outrora já nos dizia, né? Nós, efetivamente, somos um grande gerador de energias. Dentro do nosso próprio corpo, nós temos grandes potências, grandes usinas geradoras de energia elétrica. Ora, o nosso coração é aquele órgão que mais produz carga elétrica. E o que a carga elétrica faz? Aqueles que conhecem um pouquinho de física sabem que quando há uma corrente elétrica passando, essa corrente elétrica cria um campo magnético. Então, quando falamos em campo eletromagnético, justamente nós somos capazes de criar energias de cunho eletromagnéticas. Tanto o nosso coração, quanto também o nosso cérebro. Ora, o que é um eletroencefalograma? O que é um eletrocardiograma, senão equipamentos que medem a tensão elétrica geradora desses órgãos? O que os nossos neurônios fazem nas suas sinapses, senão transmissões eletroquímicas? Se somos, então, esses geradores de energia eletromagnética, está aí o que no Antigo Testamento e que depois Jesus nos fala. Sois deuses. Somos capazes de criar. Criamos energias eletromagnéticas que se traduzem em manifestações plásticas através das chamadas ideoplastias. Ideo vem de ideia e plastia de plasticidade. Então, nós criamos ideias através do nosso pensamento que se traduz em eletricidade e magnetismo, a modificar o quê? O fluido cósmico universal, que é a matéria fundamental que cria todas as coisas. Além disso, sabemos que o nosso pensamento flui por esse fluido. Ora, se é esse fluido que constitui todo o universo, teoricamente o nosso pensamento atravessa espaços infinitos. Não é assim com o pensamento excelso do Criador? Não é assim o pensamento daqueles espíritos que já atingiram a chamada esfera Christus, como o do nosso Divino Mestre Jesus? Onde eles conseguem, através da sua ação do pensamento, estejam onde estiverem, chegar em qualquer lugar do universo? Pois então, se temos essa capacidade dentro de nós, precisamos então ter o quê? Método. Precisamos ter foco. Precisamos centrar os nossos pensamentos e os nossos objetivos para adquirir essas virtudes a quais estamos aqui a elencar, além da afabilidade e da doçura. Ora, se qualquer um de vocês deixa cair um pequeno objeto, um objeto quase que minúsculo no chão, para procurar esse objeto, vocês vão procurá-lo de pé? Ou vão se agachar, vão se concentrar, vão colocar toda a concentração dos seus olhos para vasculhar milimetricamente aqueles espaços diminutos a fim de encontrar esse objeto? Não é assim que vamos fazer? Pois é justamente assim que temos que fazer também para conquistar esses sentimentos ou essas virtudes. Temos que ter esse foco, queridos irmãos e irmãs.
temos que ter essa vontade férrea de querer conquistar essas virtudes. Não é fácil. Estaríamos sendo hipócritas aqui a dizer que essas virtudes poderíamos conquistar elas da noite para o dia. É óbvio que não. E por isso, então, nós traçamos na espiritualidade um roteiro, um projeto, chamado projeto reencarnatório, onde, diante da visão mais ampliada que temos das coisas que fizemos do passado, das coisas que temos já conquistados e das coisas que precisamos conquistar, então traçamos esse objetivo, esse roteiro, obviamente em comum acordo com a espiritualidade luminosa, que nos auxilia nesse processo de escolha. E então, diante da reencarnação, vamos paulatinamente, gradativamente, indo conquistando esses objetivos pré-estabelecidos. Nem todos assim o conseguem realizar. Aliás, a grande maioria, como nós observamos no livro Missionários da Luz a respeito das missões, né? Que infelizmente muitas delas não conseguem ser levado a efeito. Mas isso significa dizer que durante o processo que estamos aqui a vivenciar, estamos de alguma forma trabalhando essas virtudes dentro de nós. E essas virtudes vão sendo conquistadas dioturnamente, desde que nos esforcemos para isso, desde que os nossos objetivos sejam voltados para esse mister, para essa necessidade de aquinhoamento espiritual. Se temos isso como objetivo, então isso muito nos facilita. Não é necessário estarmos abraçando a religião espírita para sermos virtuosos. Porque Jesus dizia que onde houvesse 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ali ele estaria. Em momento algum ele disse que só estaria nas casas espíritas, mesmo porque o espiritismo data de poucos séculos. Mas ele estará sempre onde houver a boa vontade, onde houver o amor a imperar dentro dos objetivos. Sabemos que o amor verdadeiro, o amor a qual Jesus nos ensinou, que é aquele amor universal, ainda estamos longe a conquistá-lo. Mas para conquistar o amor universal, primeiro é necessário o amor carnal. E daí lembremos das primeiras sociedades matriarcais dentro do mundo evolutivo, onde aqueles espíritos encarnados em corpos ainda rudimentares, lá no Pleistocênio, onde então havia ali, não havia a identificação do amor, havia apenas a necessidade da reprodução. E dessa necessidade de reprodução, então, as famílias não conheciam os pais, mas a sua mãe sabia quem eram os seus filhos. E daí, então, as primeiras sociedades serem matriarcais. E esse processo, então, foi se evoluindo, desse amor carnal foi se modificando, apesar das tristezas que foram se efetivando, de todos os processos em que esse amor, né, foi se dando. E aí, então, a necessidade que houve de Moisés de autorizar o adultério, e depois, quando as pessoas se separam, o divórcio, né? A necessidade do divórcio, e depois Jesus, então, falando novamente a respeito do divórcio. Então, observemos que, com o tempo, a humanidade foi melhorando esse estado de conhecimento do amor. E hoje muitas pessoas já conseguem ter esse amor desprendido, esse amor virtuoso,
esse amor a qual Jesus vai nos ensinando através do seu evangelho. E daí, nesse sentido, então, vamos compreendendo que quando vamos conhecendo melhor o amor, vamos aprendendo que esse amor deve ser dado às pessoas que conosco convivem. E daí, então, compreendemos que só podemos aprender a amar as pessoas, né? Primeiro, quando aprendemos a amar a nós mesmos, mas também devemos amar ao próximo como a nós mesmos, como está lá no Evangelho. E aí, em relação a isso, né, nós, em decorrência desse amar ao próximo, vamos sendo pessoas melhores, mais benevolentes, como então o nosso apóstolo, né? Lázaro nos fala no item 6 do começo aqui, a qual nós falamos, e vai nos ensinando que somente através desse processo, iniciando pelo amor ao próximo, depois pela benevolência, e na sequência, então, nós vamos conquistando a afabilidade e a doçura. Percebam que é um processo onde está intrínseco o conhecimento da lei do amor. E, na medida que vamos evoluindo como criaturas, vamos aprendendo esse processo, esse mecanismo. Num primeiro momento, somos egoístas, olhamos apenas para os nossos desejos, para o nosso querer, para o nosso íntimo, mas, em decorrência das dificuldades, das nossas próprias ações, porque a nossa sementeira, né, produzirá o quê? Frutos. E esses frutos podem ser amargos, conforme a nossa sementeira. Então, se somos egoístas, com certeza a nossa sementeira será de espinhos. E assim colheremos esses espinhos. Mas, com o passar do tempo, o próprio mecanismo da lei, onde a dor é o primeiro processo de retorno, né? Onde essa pedagogia divina vai nos ensinando que devemos nos modificar, porque senão continuaremos a sofrer. Ora, quem gosta de dor? Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de dor. Então, infelizmente, vamos aprendendo aos trancos e barrancos, através das dores, que devemos nos melhorar, que devemos ter um olhar mais fraternal, mais caridoso, sermos menos egoístas, de modo, então, a podermos observar melhor nas pessoas aquilo que queremos para nós. Ninguém quer para si algo de ruim. Ninguém quer para si coisas desagradáveis, a não ser que a pessoa esteja num processo patológico, né, com algum problema de ordem psíquico, que não é o caso aqui que estamos a elencar. Mas, na grande maioria das vezes, em regra geral, nós queremos o melhor para nós. E se nós queremos o melhor para nós, aqueles que conosco convivem também estão nesse mesmo processo. E aí, então, nós vamos aprendendo, né, a sermos pessoas mais afáveis, mais agradáveis. Nós vamos aprendendo a ser pessoas melhores, porque vamos recebendo, pela lei de ação e reação, esse processo. Em relação aos nossos pensamentos, né, como a gente já começou ali a elencar, temos essa ampla possibilidade de criarmos pensamentos. Todavia, os nossos pensamentos, como um todo, se formos colocá-los dentro de um processo, vamos dizer assim, de observação, ainda gravitam em coisas ruins. Nós temos muitas preocupações, nós temos muitos sentimentos negativos, nós ainda temos muitos receios e medos. Todos esses processos emotivos, emocionais, geram pensamentos da mesma sintonia. E esses pensamentos de mesma sintonia carregam cargas específicas, energias específicas capazes de transmutar matéria. Existem muitos casos que nós conhecemos de pessoas que chegam em determinados locais, principalmente onde há plantas sensíveis,
E essas plantas sentem, né, aquela carga psíquica, aquela energia, aquela atmosfera psíquica e chegam até a murchar. Então, observemos que nós, como criaturas, criamos, né, esses processos psíquicos, carregamos em torno de nós uma atmosfera psíquica que é possível ser mensurada, e hoje já há muitos estudos, a iniciar pela chamada aura, né, que são energias eletromagnéticas, que se modificam de acordo com os processos mentais, e essa atmosfera psíquica, ela influencia o entorno de nós. Isso é muito observável, por exemplo, quando entramos num ambiente ruim, onde há muitas pessoas ali falando muitas bobagens, pensamentos negativos, né? E aquele ambiente, na hora que você se adentra naquele ambiente, você sente uma espécie de carga negativa, as pessoas que ficam com dor de cabeça, que começam a se sentir mal e saem daquele local não suportando aquele ambiente psíquico. Aquele ambiente psíquico é resultante da união de todos os pensamentos das pessoas que ali convivem. Isso acontece nesses ambientes, acontece no nosso bairro, acontece na nossa cidade, acontece no nosso país e acontece nas nossas esferas espirituais da Terra. Isso está muito bem descrito nas obras de André Luiz, quando ele sai lá do nosso lar, quando ele sai do Campos da Paz. Então, quando eles começam a se adentrar na crosta e percebem aquela atmosfera densa criada pelas mentes ainda em desalinho. Nós temos lá, no Obreiros da Vida Eterna, o fogo devorador, que de tempos em tempos a espiritualidade usa de recursos eletromagnéticos, como grandes tempestades, para queimar esse excesso de energia desses miasmas criados pelas mentes em enfermidades. Porque se não ocorresse isso, a vida na Terra seria insuportável. Então nós temos pensamentos, nós produzimos pensamentos, e esses pensamentos afetam as pessoas que conosco convivem, aquelas pessoas que estão em torno de nós. E essa energia, ela contagia o ambiente de tal forma que ela chega até a proporcionar, se é uma energia de ordem superior, um bem-estar, uma felicidade, uma alegria. Mas se for de ordem inferior, o inverso é recíproca. Então, veja, iniciando pelos nossos pensamentos, se temos pensamentos de afabilidade, se temos pensamentos de doçura, se temos pensamentos voltados a sermos criaturas doces, isso já criará em torno de nós já uma atmosfera de ordem diferente. E sabemos que se tudo inicia-se no pensamento, fica então tudo mais fácil para a ação, para a prática. E daí, então, aquela observação importantíssima que Jesus nos deu no Getsemane, quando ele fala para os 3 apóstolos para orar e vigiar. A oração, como todos nós sabemos, né? Além de todos os processos em que nós melhoramos as nossas vibrações mentais, também existem os processos fisiológicos com a criação de determinadas substâncias que nos traz alegria, que elimina o chamado cortisol de nosso corpo, que é aquele hormônio do estresse, e que em doses pequenas é necessário que tenhamos. Mas nós criamos situações em que esse cortisol é criado em excesso. Isso é péssimo para nós. Então, veja, a oração ela já promove em amplo aspecto, tanto espiritual como fisiológico, a melhoria do nosso ser. E os pensamentos, quando ele nos pede para vigiar, é porque o pensamento ele é inerente a nós. Ninguém consegue ficar sem pensar.
Nós produzimos milhares de pensamentos por dia. É impossível alguém ficar sem ter um pensamento. Agora, o que é possível é mudarmos os nossos pensamentos, modificar o teor desses nossos pensamentos. Quando observamos que os nossos pensamentos estão descambando para pensamentos de ordem inferior, opa, não, eu não posso pensar isso. Eu preciso melhorar meu pensamento. Meu Deus, me ajude a ter melhores pensamentos. Tire esse pensamento da minha cabeça. Não, vamos ter agora um pensamento melhor. Então é esse cuidado que Jesus nos pede, pedindo para vigiar os nossos pensamentos. E na medida então que vamos adestrando essa vigília do nosso pensar, vamos também produzindo pensamentos melhores, que é o primeiro passo para nos tornarmos mais benevolentes. Porque fica mais fácil nós termos o amor ao próximo quando temos bons pensamentos. Porque se o processo inicia-se no pensar, a se reverter na ação material, se nós não temos bons pensamentos, então nem vamos para a segunda fase do processo. Mas se já temos os bons pensamentos, fica mais fácil para ir para a segunda fase do processo. Um exemplo prático disso. Estou passando numa rua e observo um irmão de rua deitado na rua. E provavelmente por causa do álcool. Está lá, largado no chão. Num primeiro momento, eu tenho pensamentos de asco ou pensamentos de julgação. Tá vendo? Mais um irmão bêbado na rua, a prefeitura não faz nada, enfim. Mas eu já posso ter pensamentos melhores. Eu posso me apiedar daquela criatura. Eu posso ter um pensamento fraternal. Até aí já é algo bom. Mas para daí a ação, existe já um abismo. Eu ter um pensamento fraternal, me aproximar dele, chegar perto dele, tocar nele. E aí, meu irmão, como você está? Está precisando de alguma coisa? E entabular um diálogo. Veja a diferença. No primeiro caso, eu tive pensamentos ruins. O segundo caso, eu tive já bons pensamentos, mas ficou só no pensamento. No terceiro caso, além dos bons pensamentos, eu tive ação. Se não consigo chegar a vias de fato e já ir para o terceiro caso, eu posso pelo menos ter um bom pensamento e elevar uma prece em favor a esse irmão. Então veja, já é um começo, já é um princípio. Estou reservando parte do meu tempo, estou reservando parte do meu poder criador para propiciar àquele irmão uma oração em seu favor. Então, o processo ele é gradativo. Para nós termos todo esse mecanismo da benevolência, do amor ao próximo, é necessário irmos nos impondo passo a passo, onde vamos gradativamente vencendo obstáculos através do querer, do pede e obtereis, do bate na porta e ela vos abrirá, a qual Jesus nos falava. Muitas vezes nós temos vergonha. Muitas vezes nós temos receio de ter esse sentimento. O que no popular as pessoas falam pagar mico, não é verdade? O que as pessoas vão pensar de mim se me verem agachado na rua conversando com aquele bêbado, com aquele indigente? Então, veja, esse sentimento também é um sentimento que nós precisamos debelar de nossos corações. Porque no fruto ainda é fundo do egoísmo que trazemos dentro de nós. Do orgulho que ainda impera em nossos corações. Então, nós precisamos
aprender a identificar quais são os sentimentos que vigem dentro de nós. Quem somos? O que realmente pensamos a respeito das coisas que estão em nosso entorno? Qual é o nosso propósito em relação à nossa vida? O que estamos aqui a fazer? No fundo, queridos irmãos e irmãs, as velhas questões do ser, do destino e da dor. E que de tempos em tempos nós precisamos nos remeter a essas questões para alinhavar em nós um processo, uma condução mental, uma condução de atitudes a qual devemos ter de tempos em tempos, nos propondo novos caminhos. Porque a vida constantemente nos cobra novos caminhos. A vida constantemente nos cobra renovação. Se observarmos em nós mesmos, diariamente cai cabelo de nossas cabeças, apesar de Jesus dizer que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Veja, não é o projeto reencarnatório nisso? Diariamente a nossa pele descama, trocamos células epiteliais. Até os 7 anos de idade, nós nos renovamos praticamente o corpo todo. Então, o nosso ser se renova constantemente. E por que não o ser espiritual? Se o ser material se renova. Então, obviamente, todos nós passamos por processos de renovação e a natureza é pródiga em nos dar exemplos a respeito disso. E se essa renovação não acontece, pela lei do progresso, ela imperará de um jeito ou de outro. A lei do progresso, queridos irmãos, muitas vezes ela vem com as tempestades, com os cataclismas, com as dores superlativas a quais todos nós somos levados a ter. Porque elas funcionam como uma catapulta a nos induzir forçosamente em processos de renovação. Porque talvez, se assim não fosse, estaríamos ainda na idade da pedra lascada. Porque somos lesos e tardos para nos modificarmos nesse sentido. Mas somos rápidos para respostas. E daí a necessidade, de termos reflexões antes de falar qualquer coisa. Salomão nos dizia que a palavra bem colocada é uma maçã de ouro servida em bandeja de prata, como está lá no Antigo Testamento. Então, as palavras, elas têm força. E André Luiz nos vai a fundo a respeito das cargas eletromagnéticas geradoras das palavras. No livro Mecanismo de Mediunidade, existe um capítulo exclusivo a respeito da força das palavras. Então, observem, nós podemos ser doces e afáveis no modo de falar. Isso faz toda a diferença. Dizem que Thomas Jefferson, o presidente americano, famoso presidente americano, as pessoas ficavam espantadas com o conhecimento que ele tinha a respeito de todas as coisas. Mas o que ele fazia? Toda vez que ele sabia que iria receber uma visita, seja ela um chefe de Estado, ou um vaqueiro, ou alguém do povo, ele procurava se informar a respeito dos interesses que aquela pessoa tinha sobre esse ou aquele assunto. E passava a noite anterior pesquisando a respeito daquele assunto, para poder, no dia em que se encontrasse com aquela pessoa, ser uma pessoa afável, ser uma pessoa cortês,
conversar aquilo que o outro gostaria que fosse a conversa. Então, veja, não era um propósito, não tinha ele uma ação de querer ser uma pessoa agradável? Não como um hipócrita, mas como ser uma pessoa gentil, em querer fazer com que a visita se sinta bem amparada. E aí, então, ele estudava o assunto que aquela pessoa gostava e conversava sobre isso. Então, esse exemplo que nós damos aqui, nós podemos muito bem, né, fazer isso, de um jeito ou de outro, de sermos pessoas mais afáveis nesse sentido. A nossa querida irmã Joana de Ângeles, né, nos fala o seguinte: o Sol aquece e mantém o planeta sem qualquer exigência. A chuva abençoa o solo e o preserva rico em nome do Criador, sustentando os seres e se repete em períodos ritmados, não pedindo nada. O ar, que é a razão da vida, existe em tão harmonioso equilíbrio e discrição que raramente as criaturas se dão conta da sua impressibilidade. Faze o bem com alegria, e no ato de realizá-lo, fruirás a sua recompensa. Ajuda a todos com naturalidade, como o dever que te impões a favor de ti mesmo, e te aureolarás de paz. Então, observem, queridos irmãos, né? Nós estamos aqui apenas propondo ideias para que, através dessas ideias, nós coloquemos uma metodologia em nosso ser, em nosso querer, para que, através dessa imposição, que num primeiro momento, pelo próprio nome fala, é uma imposição, para que no decorrer do hábito dessa imposição, ela entre num automatismo divino. Para sermos pessoas que já tenhamos isso como uma constância, como um hábito, é necessário nos forcemos, num primeiro momento, a sermos dessa forma, a sermos mais gentis, mais tolerantes, mais amáveis, mais afáveis, para que isso, naturalmente, com esse processo sendo repetido, então isso vá adquirindo em nós um automatismo. As experiências de Pavlov a respeito do reflexo condicionado, fica muito claro isso, né, com os cães. O nosso pensamento inicia-se através de atos repetitivos, onde vamos, através de repetições, angariando, conquistando um condicionamento psíquico. Então, se repetirmos esses processos dioturnamente, chegará um momento em que nós teremos isso como algo natural em nós mesmos. E daí, então, tudo fica mais fácil, porque o amor ao próximo é algo espontâneo em nós, como dizia Lázaro. E sendo espontâneo, naturalmente, nos tornamos benévolos. E nos tornando benévolos, consequentemente, essas outras virtudes são para nós algo comum. Seremos afáveis, vamos dizer assim, naturalmente, seremos doces naturalmente, mas porque conquistamos isso através de um longo esforço. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, nos dando força para sermos criaturas melhores e que possamos conquistar a cada dia da nossa vida um pouquinho mais dessas virtudes que tanto ansiamos, que tanto desejamos para nós. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Gratidão, meu irmão Mário. Gratidão. Tivemos aí um momento de reflexões profundas, né, propostas de ideias, trazendo para nós, né, conteúdos para pesquisa, e foi muito bom, né? Temos que ser afáveis, temos que ser benevolentes, temos que ter indulgência e sabermos perdoar, né? Eu acho que em todo o contexto da nossa vida, né, o ensino de Jesus, ele é amplo e é claro. Eles são condutas
de relacionamento humanos, nós enquanto encarnado e desencarnado também, porque as condutas nossas, elas extrapolam as duas dimensões da vida. Então, muito obrigado, meu irmão. Muita gratidão. Eu que agradeço. Sabemos lá que o Centro Espírita Joana de Ângeles tem aí um trabalho grandioso, está em reforma, então que vocês tenham bastante sucesso aí, ok? Ô, Mário, aproveitando, fala um pouquinho das duas obras suas, cita o nome das duas obras, que o Mário tem duas obras que ele psicografou, até em fevereiro ele apresentou, me ajuda aí, que eu já não lembro mais, a cabeça já está falhando já, Mário. Na verdade, a gente tem 5 obras psicografadas, mas 3 já editadas, né? 2 esperando aí o momento certo de publicar. A primeira delas é Galienos Augustus. Galienos Augustus. É a história do imperador romano, né? O Galienos. E, na verdade, é o nosso mentor, né? O chamado irmão Metelo, que depois, em encarnação subsequente, ele foi Metelo, né? Pollux. E numa outra encarnação, enfim. E ali tem todos os processos da lei de causa e efeito, inclusive com as ações, né, a qual o Império Romano tomava e nas consequências que vieram para as civilizações sequentes. O segundo livro, psicografado pelo Metelo, é um livro que se passa na Espanha, que fala sobre um convento especial, que é a Abadia de Aragoça, e que fala dos reis católicos, fala ali do Santo Ofício, né? Todas as implicações a quais tanto os reis católicos como alguns padres, através do Santo Ofício, realizaram e as suas consequências dentro da lei de causa e efeito. O terceiro livro se passa na civilização maia, que fala aí da invasão do Império Espanhol, nas últimas, né, reminiscências de uma civilização maia em específico, da cidade de Utlatã, e aí na sequência, na segunda fase, fala aí na Nova Guatemala nascente, no espiritismo nascente na época da Europa e depois na América do Norte e depois na Europa, e o quarto livro, que a gente ainda não publicou, fala sobre a escravidão em São Luís do Maranhão, porque no Brasil, gente, como ele é um país continental, né, com aquelas extensões gigantescas, a própria escravidão ela teve várias nuances diferentes conforme o estado, né, a província, enfim. Então a escravidão em São Luís do Maranhão ela foi muito diferente de algumas outras dentro do próprio país. Então fala a respeito da escravidão nessa época, né, daqueles irmãos que produziam açúcar, enfim. E o quinto livro fala sobre a República, sobre Dom Pedro II, sobre os republicanos. Então, esse irmão Metelo, Luiz, ele tem essa história da pegada política, né, com passagens históricas. Isso, para mim, é um desafio muito grande, porque uma coisa é você fazer um romance aleatório, sem figuras conhecidas, não é verdade? Outra coisa é você psicografar um romance que tem figuras da história e que você precisa checar a veracidade das informações, né, bater se aquilo realmente é condizente. Então, eu aprendo muito história quando eu recebo as psicografias do nosso querido Metelo, né? Legal, meu irmão. E tem outras obras aí que não são de psicográficas, né? São da Lavra Pop, que, se Deus quiser, a gente vai publicar até o ano que vem. Tá ótimo, Mário. Muito bom. Né? Você é um grande estudioso, né? Tem esse mentor querido, o Metelo, que ele leva você a estudar aí a história, né? Se aprofundar, e isso é muito importante para nós, trazendo aí, né, resgate histórico, né, de momentos do nosso querido país, né? Um país continental. Então tá bom. Meu irmão, isso daí vai ser um tema para um outro momento, né? Porque senão o pessoal vai falar assim, que isso? Vai virar, a palestra de hoje vai virar a sessão Corujão, né? É isso aí. Mas tá bom. Minha gratidão, meu irmão, gratidão a todos vocês que estão aqui presentes conosco. Antes da nossa prece final, eu vou pedir para a Elaine fazer para nós. Viu, Elaine? Eu quero só dar aqui alguns avisos, né? Que são a nossa Semana Espírita, que continua agora
no sábado, nós vamos estar com o Gustavo, lá de Pinda, trazendo para nós um tema aí, depois que a gente ouviu hoje a afabilidade, a doçura, né, nessa viagem em que o Mário nos levou, né, a uma reflexão profunda, o Gustavo vai estar nos trazendo aí amar os inimigos e pagar o mal com o bem, né? Então, a gente vê que os temas se interligam numa nuance aí de, de, de aprendizado e de reflexões para nós, né? Então, queremos convidá-los aí. E dizer que no domingo nós vamos fazer um encontro presencial, viu, Mário? Nós alugamos, né, locamos o salão social do Clube da Cidade. Ele comporta ali 300 pessoas e nós, né, praticamente deve esperar entre 60 e 100 pessoas, então, respeitando o distanciamento e tudo mais, nós vamos ter um domingo de manhã, um café, um coffee break, então, aqueles que ficaram distantes durante 2 anos, daqueles que têm condições de ir, porque a gente tem alguns companheiros que têm ainda, né, algumas restrições, né, por conta de saúde, para poder estar presente, mas está aí. E quem não fez a sua inscrição para poder participar, não se preocupa, não. Pode fazer inscrição na hora lá, se tiver depois de colaborar, né, com o café, colabora na hora lá. Não precisa levar nada, porque vai ter o café, o coffee break, por conta do Centro Espírita Natalício de Jesus, que completa esse ano 108 anos. Tá ok? Nós vamos ter uma roda de conversa e depois nós vamos ter uma palestra com a Celina, que ela vai trazer um tema para nós, que é falando de amor, né? Que é um tema mais lindo do que esse, falar de amor, tá ok? Então, vai ser das 9h30 da manhã, né? A partir das 9 horas nós já estamos lá com o café preparado e vamos até a meio-dia, né? Meio-dia, antes, 11h50, a gente já está fazendo a prece de encerramento. Meio-dia já está em casa já, tá ok? Não esqueça de ir de máscara, tá ok? Nós teremos lá álcool gel, vamos ter o termômetro para medir a temperatura, e vamos ter também algumas máscaras, né, digamos assim, avulsas. Se alguém esqueceu, vou ter que voltar em casa, fica tranquilo, a gente vai ter a máscara lá para poder oferecer para vocês, tá ok? E daí, na outra quinta-feira, nós vamos fechar a nossa programação, que vai ser no dia 21, com o doutor Isaías Claro, tá ok? Então, o encerramento da Semana Espírita vai ser no dia 21, numa quinta-feira, com o nosso querido Isaías Claro, tá bom? Mário, mais uma vez, a gratidão a todos vocês que estão aqui conosco. Obrigado por recebermos em seus lares, né? A nossa sala virtual aqui estava aí com quase 50 participantes, então é um momento de muita alegria para nós. Elaine, Mário, quer falar mais alguma coisa, alguma consideração final? Olha, eu só tenho a agradecer aí pela oportunidade, né? Como lhe falei, o teu convite, ele é a base do seu carinho por nós, porque com certeza tantos nomes bons, importantes aí que você está chamando, né? A nossa responsabilidade aumenta muito, mas eu gostaria de deixar aqui muito claro que o ambiente, né, da casa favorece isso, a gente capta aí os corações de cada um de vocês, isso contribui, né, para que a gente consiga, de alguma forma, levar um pouquinho do nosso sentimento, do nosso coração. Eu só tenho a agradecer a participação de todos, o carinho que todos têm nos mostrado, e a você, querido Luiz, amigo já de um bom tempo, né, que a gente está sempre trocando figurinha, muito obrigado. E estamos aí à disposição, e caso queira, na parte técnica, em relação à transmissão aí do streaming, pode contar comigo, que a gente tem o maior prazer de ajudar. Tá? Muito obrigado a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês. Ok, muito obrigado, Mário. E dizer para você que o pessoal no chat aqui, né, teceram aqui muitos comentários de gratidão, de agradecimento aí pela sua palestra, pela sua fala, viu? Muito obrigado. Elaine, é contigo aí para finalizar aí com a nossa prece aí. Viu? Obrigado, Luiz. Obrigado, Mário, por essa palestra maravilhosa. Então, eu convido a todos a fecharem os olhos físicos, elevarem o pensamento
agradecermos juntos ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos mentores, ao nosso Centro Espírita Natalício de Jesus, por esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reunidos para ouvir tão belas palavras, tão belos ensinamentos. E humildemente nós rogamos ao Pai que tenhamos o discernimento, o bom ânimo de colocar em prática tudo isso que nos foi falado. Que tenhamos sempre a afabilidade e a doçura em primeiro lugar. Que consigamos vigiar os nossos pensamentos, orar e agradecer. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada a todos. Você está mutado. Microfone, Luiz.